A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. A igreja aqui está cheia, né? Assim, bem organizado, claro, separado devidamente, né? Está muito bonito hoje, é um campo florido aqui, graças a Deus. Queremos agradecer a presença aí da irmã Nena, seja bem-vindo no nosso meio, se sinta bem, né? Uma vez eu falo mais não, irmã, que já estamos acostumados, viu? Então, todos sejam bem-vindos. Pedrinho, nunca mais tinha vindo, viu, Pedrinho? Seja bem-vindo no nosso meio, volte sempre. Agradecer também aos amigos e irmãos que nos assistem aí pela página da Primeira Igreja Batista, sétimo dia aqui de São Bento, Trairi, e que também irão assistir pelo nosso canal no YouTube, né? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos nos alegrar no Senhor, vamos buscar a sua presença, vamos adorar a Deus nesse momento. Hoje daremos sequência à nossa série de estudos, né, de meditação no livro de Jó. Estamos com a série Quando Jó Fala. Então, nesse momento agora eu quero convidar minha mãe, né, minha esposa Laís, que nesse momento irão louvar a Deus, irão adorar o Senhor com todos vocês. Queremos também que todos aqui adorem. Você que também está aí do outro lado, possa adorar o Senhor Deus. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Vamos neste momento, né, louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos nesse momento, né, ficar todos em pé para cantarmos o número 25 da coletânea Só do Cabo da Não. Senhor.
Vamos cantar agora o número 24 da coletânea, Rompendo em Fé. Deus que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. minhas Provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Se a minha fé é Provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto De ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. se diante De ti, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, em fé. Ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. amém, amém. Deus te Graças louve. em nome de Jesus. Vamos mais uma vez ficar todos em pé e cantarmos o 29.
Deus é Deus. Não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim um amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a conta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo dá certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, um amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sabe Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu quero sempre será Deus. Eu não adoro pelo que faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu quero sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Pois sabe Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. 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 Deus seja louvado hoje e para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus. Permaneçam em pé para nós fazermos uma oração. Aproveitar, orar por todas as pessoas que nesse momento nos assistem pelas redes sociais, né, que nos assistem aí pela página do Facebook da Primeira Igreja Batista do Século de São Bento Freire. Queremos agradecer a irmã Olinda Schmidt, né? Ela diz: boa noite, Pai do Senhor, Alvorada do Oeste, Rondônia. Olha aí como a mensagem de salvação está chegando longe, né? Em Rondônia.
O irmão Walter, boa noite, Pai do Senhor, a todos os irmãos, culto abençoado, eita glória. O irmão Antônio de Freitas diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos aí, uma abençoada semana. Amém, obrigado, irmão. A irmã Rari Martins também entrou. O irmão Pedro Luiz também entrou. Então nesse momento vamos orar, aproveitar e orar pelos irmãos. Orar também pelas pessoas que estão precisando de oração nesse momento. O Rodrigo, que está passando por um momento de luto. Vamos orar também pela irmã Josinete, que aqui não se encontra. Orar por todos aqueles que não estão aqui presentes. Que Deus possa abençoá-los grandemente, né? Nesse momento eu quero convidar aqui, mais uma vez, o irmão Francisquinho para orar aqui, nesse momento, né? Para que Deus possa abençoar, continuar na realidade abençoando esse culto. E que possamos estar sempre na presença de Deus e que possamos permanecer na presença de Deus, né? Amém? Nosso querido Deus e bondoso Pai, Senhor Deus eterno, Senhor Deus, toda vez que nós abrimos nossas bocas para proferir o Teu nome, ó Pai, nós sabemos a necessidade de desfazer-se completamente do nosso eu dentro da Tua santa e eterna igreja da Tua presença. É verdade. E nesse momento, ó Pai, queremos que o Senhor seja engrandecido através, ó Pai, dessa oração, pois ela em prol, ó Pai, esses pedidos que o irmão João aqui mencionou, Pai, pela saúde, pelo bem, Senhor, dessas pessoas aqui que estão sendo intercedidas em oração. Essa igreja, Pai, através do Teu santo poder, Espírito Santo, possa agir poderosamente e possa, Senhor Deus, os resultados serem alcançados para a glória do Teu nome. Através da oração, que essas pessoas possam ser erguidas, ó Pai, da situação que estão. Ó Senhor Deus, nós clamamos aqui nesse momento, mas que esse clamor se perpetue. Amém. E que o Senhor se agrade da oração deste teu povo. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. E Ele vai continuar sendo louvado ainda, né? Nesse momento, temos mais um louvor. Podem sentar. E que nós possamos cada vez mais depender de Deus. Confiar em Deus. Porque como a canção que acabamos de cantar agora, de louvar o Senhor, né? Deus continua sendo Deus sempre. E eu tenho que reconhecer isso, porque eu sou pó, eu não sou nada. Nós vamos entender hoje, meditar na palavra hoje, e vamos entender pelo exemplo de Jó, que apesar de tudo, eu posso continuar confiando no Senhor. Amém? Amém. E eu tenho que acreditar que, apesar de que possa estar acontecendo muitas coisas em minha vida, seja momentos de luto, de tristeza, de perdas, eu sei que Deus fez uma promessa da graça dele. Ele disse: minha graça aqui embaixo. Nós já temos a graça de Deus. E ele diz: por que você está reclamando de algo? Ele fala isso para o apóstolo Paulo, né? Saiba, a minha graça te basta. E hoje nós estamos aqui para reconhecer e agradecer essa graça maravilhosa que está sobre nós todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa. Que nosso Deus possa ser sempre exaltado. Amém? Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Amém. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre em rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que de mim doarei, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face, e que diminuarei, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Deus seja louvado hoje para todos sempre. Que nós possamos ser a cada dia cobertos pela graça de Deus, né? Depender dele totalmente. Confiar nele, né? Porque estamos protegidos pelas asas do Criador. Aleluia. Amém. E agora queremos agradecer aí o nosso irmão Vitor Soares, que entrou aqui. Acredito que com minha irmã Josiele, né? Faz um comentário: só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, né? O irmão Antônio de Freitas aqui ainda acompanhando a gente. Todos vocês que ainda estão aí conosco, que vocês possam permanecer até o final, que hoje nós vamos meditar, continuar meditando no livro de Jó. Quero convidar vocês a abrirem novamente. Jó, capítulo 2, verso 13. E o capítulo 3, verso 1 até o 3, tá bom? Diz assim: depois os três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento.
Aí o capítulo 3, nós entramos no capítulo 3, o verso 1, 2 e o verso 3. Depois disso, Jó abriu a boca. Foi quando Jó falou, né? Que é o título de nossa série. E amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse: nasceu um menino. Bem, nós estamos aqui falando há alguns dias sobre esse tema, né? Quando Jó fala. Nós primeiro analisamos quando Jó não fala. Os dois primeiros temas, os dois primeiros domingos, nós falamos do silêncio de Jó e do testemunho de Jó. Desde a última mensagem, né? O último tema, nós passamos a falar de quando Jó fala. Então nós analisamos dois momentos. Quando Jó não fala, analisando o silêncio de Jó, analisando o testemunho de Jó, e depois passamos a refletir quando Jó fala. Que aí nós vimos aí a maturidade de Jó, porque quando Jó fala, ele revela a maturidade. E hoje nós vamos falar de outro tema, confiança. Porque quando Jó fala, ele revela a confiança que ele tinha em Deus. Amém? Amém. Então, o interessante pensar nesse tema, porque eu começo dizendo o seguinte, que muitas vezes, Nena, as pessoas querem que nós falamos apenas as bênçãos. Que nós contamos apenas bênçãos. Tem até aquela história, né? Conta as bênçãos, irmão. Conta as bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Analisamos, cantamos essa canção ontem, né? Durante a escola bíblica sabatina. Então, as pessoas exigem que nós contamos as bênçãos. Aí eu pergunto, irmão Francisco, e quando nós não temos as bênçãos para contar? Já pararam para pensar nisso? Quando tudo está dando errado. Quando você perdeu um familiar. Quando o seu casamento não está indo bem. Que bênçãos eu vou contar? Quando os meus filhos se afastaram da palavra, se afastaram de Deus, estão distantes do Senhor, como eu vou contar as bênçãos? Quando minha geladeira está vazia, como eu vou contar as bênçãos? Será, analisando aí o nosso tema, que Jó tinha bênçãos para contar? Sim, talvez, antes de perder tudo. Talvez Jó estivesse lá na igreja, dando o seu testemunho, dizendo o tanto quanto Deus tinha feito por ele, os filhos abençoados que tinha, o tamanho, o total de gado, de rebanhos, de ovelhas, de gado que tinha. Então ele deveria ter dado muitos testemunhos, contado muitas bênçãos. Só que agora Jó não estava mais nessa situação. Jó tinha perdido tudo. Tinha perdido os filhos, inclusive. Como é que ele teria alguma bênção para contar? Ele não tinha. Então, nós temos que ter cuidado com essa teologia de que em nossas vidas nós só teremos bênçãos e devemos falar só de bênçãos, porque isso é a teologia da prosperidade. Existe até aquela slogan, né? Pare de sofrer. Crente que é crente não sofre. Crente que é crente não passa por dificuldades. Mas isso é uma mentira, porque Jó era o homem mais fiel e íntegro diante de Deus, e mesmo assim ele estava passando por dificuldades. E aí a gente aprende com o exemplo de Jó, que na vida do cristão nem tudo será bênçãos. Porque faltou dinheiro para acertar todas as minhas contas do mês. Só deu para pagar a água e não teve como pagar a luz. E às vezes tem muita gente que se sente tão impotente que diz: não, Deus não me ama, Deus me abandonou, então eu não mereço, e às vezes desiste até da fé. Mas eu quero dizer, irmãos e amigos que nos assistem, irmãos que nos assistem, não desista, porque isso faz parte. Eu não vou dizer que isso sejam provas, porque Jó estava passando por provas. Não, isso é algo, eu já comentei em outra pregação, do ordinário. Todos passam. A diferença é que uns vão passar com Jesus e outros vão passar sem Jesus. E aí, como minha mãe comentou aqui, como com Jesus já é difícil, imagine sem Jesus, né? A barra será muito maior. Então,
Será que é uma regra, irmãos, que os cristãos só devem falar das bênçãos? Será que o cristão também não pode lamentar? E hoje nós vimos pelo exemplo de Jó, quando ele falou, ele não abriu a boca para contar nenhuma bênção, porque ele não tinha bênção. Ele abriu a boca para lamentar, e alguém pode dizer, olha, o cristão lamentando, isso é um pecado mortal, ele está se maldizendo. Mas Jó aqui se maldiz. Veio a se maldizer. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, o texto bíblico diz. E eu pergunto, Jó pecou por causa disso? Não. Jó não pecou. Quando ele amaldiçoou o dia do seu sofrimento, do seu nascimento, desculpem. Quando ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó está apenas reconhecendo a soberania de Deus. Na realidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Porque quando Jó passa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, quando ele fala aí pela primeira vez, depois de 7 dias de silêncio, nós vamos aprender 3 coisas, eu queria que vocês focassem com essa primeira fala de Jó. Porque ele amaldiçoou o seu nascimento. Quando Jó diz isso, maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que me concebeu a minha mãe, ou que nasceu um menino, Jó está revelando 3 coisas, eu vou falar de cada uma delas. Deixa eu dizer os 3 tópicos, depois eu falo um por um. Jó estava dizendo, Deus é soberano. Então quando a gente reconhece a soberania de Deus, a gente está reconhecendo que eu sou limitado e que Deus é tudo. Que tudo se move por Ele e por meio dEle. E que por mim nada acontece. Então Ele é que é o dono de tudo. Então Jó, quando disse, maldito o dia do meu nascimento, quando ele fala, quando ele abre a boca para dizer isso, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Segundo, Jó, quando amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele está dizendo assim, que o homem é um ser de pecado e de maldade. Ele reconhece a sua condição de pecador. Primeiro, ele reconhece que Deus é soberano, justo e maravilhoso. E que ele é o quê? Pecador. Terceiro ponto que Jó vai revelar para nós. Que a nossa vontade deve sempre se render à vontade de Deus. Amém? Amém. Quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele está dizendo, olha, isso é a vontade de Deus, não é a minha. E eu aceito. Eu recebo do jeito que Ele quiser fazer comigo, Ele faz. Porque por Ele eu nasci, eu vivi, então por Ele eu morro. Então, nós aprendemos essas 3 coisas. Deus é soberano. Quando Jó fala isso, nós aprendemos que Deus é soberano. Que o ser humano é um ser de pecado, e entre o ser de pecado, ele se reconhece como pecador. Assim como o apóstolo Paulo que diz, do qual eu sou o principal. E por fim, ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Agora eu gostaria de explanar melhor esses 3 tópicos, porque é o ponto central de nossa mensagem. Veja bem, o que é soberania? A soberania de Deus é uma doutrina dentro da teologia mais calvinista, mas não é próprio da teologia calvinista. Eu não vou dizer que Deus não seja soberano, porque só quem diz isso são os calvinistas. Que os calvinistas já defendem, né? E eu acredito que alguém que possa estar aqui assistindo possa ser desse pensamento, dessa linha, defendem que na soberania de Deus tudo é por meio dele, se move por meio dele, tudo acontece por ele. Mas há também uma teologia da soberania extremista, que dizem que os teólogos dizem o seguinte, que Deus, tudo que acontece é pela mão de Deus, pelo mover de Deus. Nesse ponto eu não concordo, porque aqui a gente viu que não foi Deus que fez aquilo com Jó. Ele permitiu que o inimigo fizesse. Ele vai lá, mas não toca nele. Tira os bens, mas não toca. Depois diz, toca, mas não mata. Mas eu não acredito que é Deus que executa o mal, que promove o mal. Não acredito que Deus colocou um vírus para, vamos supor assim, corrigir a humanidade, como muitos têm falado aí nas redes sociais, na internet. Não acredito nisso. Acredito que o mal vem pelo pecado, vem em decorrência de decisões humanas, primeiro pelo Satanás, o ser humano amplia isso, movido também pelo próprio Satanás. Mas, assim como aconteceu com Jó, mas o que acontece? Eu acredito sim na soberania de Deus. Não nesses termos calvinistas, não. Mas eu acredito
que Deus é soberano, como Jó acreditava, que a vontade de Deus é superior à vontade humana, e que se Ele permite, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, os nossos cabelos já estão contados, então tudo que acontece na terra já é permissão de Deus. E Ele está no controle de tudo. E Jó reconhecia que Deus estava no controle. Amém? Amém? E aí vem aquela história que eu falei no primeiro sermão. Vocês podem depois ter acesso aí na internet. O primeiro sermão que eu falei do silêncio de Deus. Que eu falei que existe uma ordem das coisas. E qual é a ordem de tudo? É a ordem do pecado. O pecado instaurou o mal na terra. Em decorrência do pecado surge a morte. Em decorrência do pecado, as pessoas vivem em guerras. Não é Deus que faz as guerras, Ele permite. Isso tem ciência de Deus, Deus tem ciência disso. Mas Ele está no controle. Agora, o que acontece? Nós temos que entender que isso é do ordinário. E eu disse que Deus é o Deus do extraordinário. Mesmo na ordem do caos, na ordem instalada ou instaurada pelo pecado na terra, quando o homem pecou, Deus faz maravilhas. Porque o normal da ordem, o normal no sentido de ordinário, no sentido da ordem do pecado, que o pecado instaurou na terra, é a morte mesmo. Mas aí, quando às vezes uma pessoa está... Essa semana nós tivemos que deparar com um amigo que perdeu um irmão, né? E a gente pensa, nossa, é triste. Quando eu falei o primeiro tema dessa série, foi na semana em que meu avô havia falecido. Inclusive isso inspirou também eu começar essa série. E quantas pessoas não perderam familiares durante esse tempo? E a gente pode dizer, porque já teve gente que até se já decepcionou com Deus. Ah, Deus não me ama, que deixou meu irmão morrer. Eu não quero saber mais de Deus. Mas a gente tem que aceitar, e é isso que Jó está nos ensinando hoje, baixar a cabeça, baixar a crista, tua graça me baixa, né? Dizer, isso é o normal. Porque o que pode acontecer, isso é o que vai acontecer, mas o que pode acontecer é o extraordinário de Deus, é o que sai da ordem. É a cura, é o milagre. E se isso acontecer, nós só temos a agradecer, porque Deus fez o extraordinário, o que saiu da ordem, o que tomou rumo contrário a essa ordem instaurada pelo pecado. Então nós temos que entender que tudo que acontece já é ditado, já é, digamos assim, programático pelo próprio pecado do homem na terra. Está programado. Mas muitas vezes, se isso é uma bomba, né? Pensando assim numa questão de bomba, né? Que a pessoa vai lá e desliga aquela bomba. É uma bomba para explodir a humanidade. Deus vai lá e faz extraordinário. Ele corta o fio, né? Que vai explodir apenas para nos salvar, nos proteger. Amém. Ele é soberano e continua no controle da terra. Inclusive, ele diz lá em Apocalipse que os anjos estão segurando nos quatro ventos da terra, segurando os quatro ventos. Ventos na profecia significa guerras. E aí Deus nos protege. Deus faz o extraordinário em nosso meio. Amém? Ele rompe com as leis da física. Ele rompe inclusive com... Ora, a pessoa está com várias doenças instaladas dentro de si. A tendência, eu sei que é forte eu dizer isso, é que ele vai morrer. Consequência do pecado, não tem como evitar. Deve-se conformar com isso. É um câncer. Passamos por essa situação? Vai. Caso haja cura, caso a pessoa tenha alguns dias mais de vida, é porque Deus já realizou o extraordinário. Ele rompeu com as leis da física, porque o corpo não tinha, os anticorpos não tinham as defesas necessárias para se proteger. Vamos supor assim, daquele câncer, a tendência era morrer. Quando alguém vence isso, é porque foi Deus e não há outra explicação. Amém? Amém? Amém. Deus é soberano e Jó sabia disso. E outra coisa, o homem é um ser de pecado. Por que Jó disse isso? Maldito o dia que eu nasci, o dia do meu nascimento. Pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse, nasceu um menino. Porque ele sabia que estava nascendo mais um pecador. Eu sou um miserável.
eu tento mudar, eu tento ser diferente, mas não consigo. Então, se Deus permitiu que eu nascesse, porque ninguém reclama que nasceu, né? Tem alguém aqui que reclama que nasceu? Pediu para nascer? Mas por que eu vou reclamar de Deus pela morte? Se eu não escolho nascer, eu também não escolho morrer. Se eu passei a existir, glória a Deus. É isso que Jó está dizendo. Mas se eu morrer, não vai fazer diferença, porque eu sou um pecador. E pecador não merece viver. Se não fosse a misericórdia de Deus, e a Bíblia diz isso, nós seríamos todos consumidos, não estaríamos nem aqui. E cada dia que Ele nos dá, cada segundo e cada hora, é um motivo de adoração, de louvor ao Senhor Deus, porque nós não merecemos, e já reconheceu isso. Pereça o dia do meu nascimento, a noite que se disse, nasceu um menino. Porque é mais um pecador que veio a existir. Não é um justo sequer. Na teologia de Jó, eu acho interessante isso. Vamos analisar o Jó teólogo. Na teologia de Jó, nenhum de nós merecia existir. O que Jó está dizendo é isso. Eu não merecia estar aqui. Nenhum de nós merecia. Por quê? Porque a vida é um dom. A vida é algo extraordinário. Amém. E a morte é um resultado do pecado. E por pecador que eu sou, eu não merecia viver, mas Deus me concede viver. E quando eu reconheço isso, Deus me deixa viver. Então Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo. Então quando alguém morre, eu posso dizer que Jesus é ruim? Não! Porque já é da ordem. Mas Jesus é bom porque Ele me dá o dom da vida. Tendo em vista que o ser humano só está aqui para pecar, agir em função de sua natureza de pecado, não é? Mas mesmo assim Deus deixa ele viver, então nós devemos reconhecer que a bondade de Deus é infinita, porque nós não merecemos nem estar aqui. E é isso que Jó está dizendo. Quando Jó fala, maldito o dia do meu nascimento, é porque ele está reconhecendo isso. Que o homem é um ser de pecado, que ele vive para o pecado, e que não merecia estar aqui, mas mesmo assim Deus permite que ele viva. Mesmo assim Ele permite que alguém como eu venha aqui à frente falar da Bíblia para vocês, mesmo sem merecer. Eu fico comparando essa oração aqui de Jó com a oração do fariseu. Lembra lá? Quando ele orou, a Bíblia diz em si para si mesmo, lá no Novo Testamento. Senhor, graças te dou que não sou como esse pecador. Eu devolvo o dízimo do endro e do cominho, levantando assim, abrindo o peito e dizendo, eu sou bonzão. Quanto está aí? Um pecador, um publicano. Essa foi a oração do fariseu. Qual é a diferença, irmãos, da oração do fariseu para a oração de Jó? A oração de Jó foi o contrário. Ele não disse como fariseu, graças te dou, porque não sou... Porque ele tinha todos os motivos para dizer que ele era um homem íntegro e reto diante de Deus. Ele podia olhar para os amigos dele, para a mulher dele, e orar diferente do que ele falou. A primeira fala de Jó poderia ser uma fala diferente dessa. Porque ele poderia olhar para ele mesmo e dizer, graças te dou, Senhor Deus, porque eu sou íntegro e justo diante de Deus. Não sou como essa minha mulher aqui, pecadora. Não sou como esses meus amigos que aqui estão. Ele não fez isso, ele diz, maldito o dia do meu nascimento, eu também sou pecador igual a esses aqui. Carne podre, não mereço viver assim como ninguém merece. Mas mesmo assim, tu permites que eu viva. Amém. E por isso, Senhor Deus, eu te agradeço. Então não é a oração de um homem íntegro e justo desprezando os outros que ele considerava. Porque tem muito nas igrejas assim, se achando melhores. E ele diz, não, até isso nos ensina a orar. Eu não sou bom. Porque alguém pode pensar aqui, eu mereço, eu vou orar a Deus porque eu mereço. Deus, eu mereço isso, eu mereço um carro, eu mereço isso. Daqui a pouco eu vou falar no outro tópico. Não é verdade, eu não mereço nada. Eu sou pó. E o próprio Jó já diz isso, já declara no próprio livro dele, que é pó. Irmãos, o terceiro ponto.
Nossa vontade deve se render à vontade de Deus. Primeiro ponto foi o quê? Deus é soberano. Quando Jó fala, quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele revela que Deus é soberano, que o homem é um ser de pecado e que ele é pecador igual a todos, mesmo sendo um homem íntegro e justo diante de Deus. E terceiro ponto que eu vou falar agora é que nossa vontade deve sempre se submeter à vontade de Deus. E Jó estava dizendo isso. Se eu estou aqui sofrendo com esses tumores, ele poderia ter amaldiçoado Deus. A mulher de Jó disse: amaldiçoa esse teu Deus, Jó, antes de morrer, porque tu já vai morrer, amaldiçoa ele. Olha o que ele fez contigo, tu não é um homem reto e íntegro, porque ele deixou que isso acontecesse com você. Jó, em vez de amaldiçoar Deus, a gente olha essa frase de Jó, eu não entendia não quando eu li o livro de Jó pelas primeiras vezes. Oxe, ele está se blasfemando, ele está amaldiçoando ele mesmo, no nascimento dele, não pode fazer isso não. Mas quando ele está falando do nascimento dele, ele está tipo dizendo, olha, em vez de amaldiçoar Deus, ele poderia estar amaldiçoando Deus, ele não está. Ele está dizendo, não, eu mereço estar aqui. Eu sou pecador, não precisa. Ele está dizendo assim, não precisava nem ter nascido, não podia nem ter nascido para pecar, ou sou um homem de pecado. É a vontade de Deus, então eu aceito a vontade de Deus. Eu recebo essa vontade. É dele. É isso que ele está dizendo aqui. O problema é que tem pessoas que acham que é o contrário. Que Deus existe para nos servir. E tem uma chamada teologia da prosperidade, que é isso. Que você tem que orar a Deus, que você tem que determinar e dizer o que Deus tem que fazer para você. Você tem que dizer o que Deus tem que fazer para você. E é o contrário. Deus não existe para satisfazer as minhas vontades, mas eu é que existo para satisfazer a vontade de Deus. Aleluia. E é isso que já está dizendo aqui. Eu recebo, Senhor, eu aceito a tua vontade. Se é isso que tu me deste, esse é o fardo, essa é a cruz, eu aceito. Somente aceito. Porque não, essa é a condição que eu tenho agora. Eu perdi meus filhos, tudo bem? Quem de nós diria isso? Talvez estivesse revoltado com Deus, reclamando. Perdi todos os meus bens, mas eu aceito porque é a vontade de Deus. Então a minha vontade rende-se à vontade de Deus, assim como a vontade de Jó se rendeu à vontade de Deus. Ouve-se muitos pastores e líderes religiosos, frases do tipo: pare de sofrer, determine, não aceite essa situação. A história, irmãos, mostra diferente. Irmão Valdes, que está aí nos ouvindo. Se ele, que era um homem justo e íntegro diante de Deus, aceitou aquela situação, quem sou eu para dizer que você não pode aceitar, que você não deve aceitar a situação, que você tem que determinar, que você não pode aceitar a doença? Que teologia é essa? Eu olho para o exemplo do Novo Testamento e não vejo isso. Eu vejo o próprio Cristo não tendo nem onde reclinar a cabeça. Eu olho para os discípulos sendo perseguidos. Aí alguém, muitas vezes, se baseia no Velho Testamento para defender. É interessante, né, irmão Francisco? Quando é conveniente, quando convém, a pessoa vai para o Velho Testamento. Não, o Velho Testamento passou, o que vale é o Novo. Mas aí quando quer justificar algumas coisas, por exemplo, como o dízimo e como a teologia da prosperidade, vão para o Velho. Olha lá, Daniel prosperou. Olha aí, José prosperou. Mas Jó é do Velho Testamento, um dos primeiros patriarcas. E nós vimos aqui no Velho Testamento que essa teologia da prosperidade cai por terra. Que o homem só não pode ser pobre. Que mentira é essa? Porque isso é uma realidade social. Se for por isso, não existiria igrejas em cidades pequenas como essa. Não existiria igrejas em vilas. Só existiria igrejas em lugares que tivessem empresários. Isso é uma mentira, porque aqui tem donos de casa, tem doméstico, tem agricultor, tem professor, tem todas as classes sociais. Então isso é uma mentira, não acredite nisso. Isso é teoria do diabo. Porque quando você defende esse tipo de teologia, que você não pode sofrer, que você não pode ser pobre, que você não pode andar a pé,
você está simplesmente contrariando aqui a frase de Jó. E Jó vem nos ensinar hoje, olha, não é assim não. Deus não existe para fazer suas vontades, não. Esqueça isso. Deus existe, você que existe para fazer a vontade de Deus. Amém. E submeter sua vontade à vontade de Deus. Amém? Amém. Jó, em vez de dizer, eu não aceito, porque, olha só, se fosse de acordo com essa teologia da prosperidade, eu vou olhar bem direitinho aqui para você que está assistindo. Se fosse de acordo com isso, Jó ia dizer assim, em vez de dizer, maldito o dia do meu nascimento, né, a noite que se disse nasceu um menino, sabe o que é que Jó ia dizer? Em vez disso, que eu estou dizendo agora, Senhor Jesus, eu não aceito essa situação. E não está escrito assim, só se você quiser mudar a Bíblia. Ele não diz, eu não aceito. Eu determino que o Senhor mude a minha situação. Onde é que está escrito isso? Eu desafio você. Não tem. Então a teologia da prosperidade cai por terra. Porque Deus não existe para fazer a vontade humana, mas nós aqui existimos para fazer a sua vontade. Aleluia? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, agora eu vou para a conclusão. Existem alguns personagens bíblicos, além de Jó, que é esse que nós estamos estudando, que também mostram que adorar a Deus, que servir a Deus, não é simplesmente quando tem as coisas. É adorar a Deus quando Deus não responde, né? É também adorar a Deus no silêncio. Abraão, quando foi sacrificar seu filho Isaque, lá em Gênesis capítulo 12, diz que ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor, mesmo numa situação difícil. Ele poderia ter chegado e ter dito, eu determino e eu exijo que o Senhor não peça isso de mim, que eu sacrifique o filho, porque é eu que mando. Não, ele foi rendido à vontade de Deus. Ele ia sim sacrificar seu filho. E por que será que Abraão fez isso, irmãos? Porque Abraão confiava em Deus. Assim como Jó, ele confiava naquele que via o fim desde o começo. Amém? Amém. Elias é outro personagem bíblico que mesmo lá na caverna, sendo perseguido pelo exército, né, de Acabe e Jezabel, é Acabe, né, Francisco? Mas mesmo assim, ele confiava em Deus. Deus chega para ele, levanta, ali naquele meio do silêncio também, que a Bíblia diz que veio alguns barulhos, né, de vento, de alguns estrondos, e a Bíblia diz que Deus não estava ali, mas Deus estava no silêncio. Ele poderia dizer, eu quero sair da situação, eu determino, mas não. Ele esperou no Senhor, ele esperou na vontade de Deus, ele rendeu a sua vontade à vontade de Deus. E por que será que ele fez isso? Porque assim como Jó, assim como Abraão, ele confiou em Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, qual é a conclusão que nós tiramos nesse penúltimo estudo, penúltimo tema da série Quando Jó Fala? Ainda teremos mais um tema, né? Creio que próxima semana a gente faz o encerramento. Mas o que é que nós aprendemos hoje? Que quando Jó amaldiçoa o seu dia de nascimento, quando ele abre a boca para falar, ele não fala besteira, como muitas pessoas, quando abrem a boca, só fala besteira, né? Ele revela, sabe o quê? Além da maturidade, que foi o tema que nós analisamos semana passada não, no último tema da série, além de revelar maturidade, ele revela confiança em Deus. Porque ele confiava na soberania de Deus, ele reconhecia-se como pecador e rendia sua vontade à vontade de Deus. Amém? Amém. Talvez, irmão, você tenha perdido a confiança em Deus por algumas experiências traumáticas, talvez, que você tenha vivido. Tanto que eu confio em Deus, tenho sido fiel a Ele esses anos todos, tenho ofertado na casa do Senhor, tenho orado a Ele todos os dias, tenho estudado a Bíblia,
Tenho mantido uma certa frequência, regularidade na igreja. Mas minhas dívidas permanecem as mesmas. Esses anos todos. Por que será, hein? É porque eu estou sendo infiel. Tem muita gente, às vezes, alguém vai dizer, é porque você está sendo infiel. Prove Deus, para Deus fazer você prosperar. Será que tem sido por causa disso mesmo? E Jó não era um homem íntegro e fiel? E por que aquilo estava acontecendo com ele? Você deve estar se perguntando, por que será que ele deixou meu pai, meu irmão, falecer dessa maneira, no leito de um hospital? Por que tantas pessoas morrem pela complicação da Covid? Ou morreram, deixando suas famílias enlutadas e tristes? Por que existe o câncer? Já falamos no início da mensagem, né? Essa é a ordem, é o ordinário, é da ordem do pecado, do caos instaurado pelo pecado. Consequências do pecado, associadas também às decisões dos homens. Então a gente não pode reclamar ou exigir de Deus, porque tem gente que diz assim, você tem que exigir que seu pai melhore a Deus. Se ele não melhorar, você tem que abandonar Deus. Foi o que a mulher de Jó disse, abandona esse Deus e morre. Não, é porque eu sou pecador. E eu reconheço na minha condição de pecado que isso é a ordem natural das coisas. E que eu tenho que confiar em Deus, mesmo com a doença. Se a doença vier, Ele é Deus. Perdi o ritmo aqui. Se curado for, Ele é Deus. Mas se não for, Ele continua sendo Deus. E eu confio. Era isso que Jó estava dizendo. Aleluia. Amém. Deus é o Deus extraordinário. E se encarregará de consolar. Ainda vai fazer o extraordinário mesmo para aqueles que perderam seus familiares. Ele se encarregará de consolar você. E dar a paz que você precisa para viver, meu irmão. Creia nisso. Eu creio. Mesmo no mundo dominado pelo pecado, Deus é Deus. Deus é o Deus extraordinário. Mesmo toda maldade, todo ódio humano que leva as pessoas para a destruição, para a guerra, mesmo assim Deus continua te amando e dizendo, eu estou aqui. Não olhe para lá, olhe para mim. E mesmo assim, diante de tantas coisas que têm acontecido, sinais do fim de guerras, Deus tem poupado cada um de nós do juízo, amém? Amém. E da condenação eterna. Como eu disse, os anjos ainda seguram os 4 ventos. Aleluia! E por isso eu continuo confiando nele. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Está nos Salmos, eu ainda confio nessa promessa. Que você também mantenha a sua fé, meus queridos. Você aí, do outro lado da tela, mantenha a sua fé no Senhor. Eu mantenho, porque eu sei o Deus que tem tudo. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Quero convidar aqui minha filha Sofia, minha sobrinha Jaiane. E nesse momento, irá cantar, louvar mais uma vez, com a canção Jó. Enquanto elas cantam, que você aí, aqui, nessa igreja, você possa orar a Deus. Senhor Deus, me ajuda a manter firme, confiando em Ti, orando a Ti, Te adorando, mesmo em meio a essas circunstâncias diversas. Me ajuda, Senhor, a continuar confiando em Ti. Que seja essa a sua decisão esta noite e nesse momento. Você ainda também que está do outro lado da tela, ore também ao Senhor. Amém. Como pode ainda namorar se não tem motivos pra
Aleluia. O Senhor seja louvado hoje e para todos sempre. Amém. Quero agradecer a todos que permaneceram conosco até esse momento, desde o início, não vou mencionar novamente. E depois queremos também saudar a irmã Raquel Razou, que também entrou posteriormente. E também aproveitar esse momento, quero que vocês fiquem em pé e fazer a oração aqui final. E orar pela irmã Dagna Braga, que pede ajuda em oração pela irmã em Cristo, Letícia, com problema de saúde. Nós estamos vivendo, muitos casos de pessoas que relatam problemas de saúde, complicações aí, seja pela Covid, seja de outras doenças. Ultimamente temos enfrentado muitos problemas, Nós, pessoalmente, viemos enfrentando. E também aproveitar a ocasião e orar aí por Eliane, Nena, mais uma vez. E agradecer a todos, viu? Irmãos aí, Antônio, minha irmã Josiele, todos que estiveram desde o início aqui conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui foi relatado aqui pela irmã Dagna, problemas de saúde aí da irmã Letícia. Mas sabemos que não é apenas o caso dela, mas várias outras pessoas estão passando por problemas de saúde sérios. E aqui também de Eliane, irmã de nossa amiga Nena, que aqui está presente. Recentemente tivemos amigos, irmãos em Cristo, que perderam familiares por doenças que vieram afligir por alguns dias, que derrubaram em leitos de hospitais. Mas queremos pedir, Senhor Deus, por essas pessoas que perderam familiares, que estão lutadas, que o Senhor possa estar com ela, confortando, consolando o seu coração. Amém. Como vem estar também, Senhor Deus, na vida dessas pessoas que estão também passando por problemas de saúde, como Letícia e também a irmã Eliane. Que o Senhor seja o Deus de extraordinário, coloca a tua mão e opera o milagre na vida delas. Mas opera o maior milagre também na vida delas e na vida de todos nós, que é o milagre da transformação. Que nós que fomos arrastados pelo pecado, desde o momento do nosso nascimento, Pai, que passamos aí a desenvolver a nossa natureza pecaminosa, e que muitas vezes não conseguimos refrear os nossos membros do corpo, as mãos, os olhos, a boca, e pecamos por palavras, por pensamentos e por ações. Nós pedimos ao Pai, nos ajuda a vencer cada dia mais o pecado. Reconhecer a tua soberania, reconhecer que somos falhos, só tu és justo, e reconhecer e se render à tua vontade a cada dia. Nos ajuda a fazer isso, assim como fez Jó, o personagem dessa série. É isso que nós oramos, Senhor Deus, agradecido, pedindo ao Senhor que permaneças conosco todos os dias de nossa vida. Amém. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todos aqui apostos para as bênçãos finais. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Deus seja louvado hoje e para todos sempre. E que possamos ser despedidos nesse momento na presença do nosso Deus. Tenhamos uma boa semana com Ele. Amém?